como o trecho é bem curtinho, dá para a gente concluir antes que a voz termine de sumir. Verso 17 do capítulo 3 da carta de João. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Amém, meus irmãos? Tomam seus assentos, agradeço a gentileza de acompanhar aqui em pé. Irmãos, em todo o capítulo 3 da carta de João, o assunto do amor é muito bem explanado e apresentado sob diversas óticas e diversos exemplos. Quando nós chegamos aqui no versículo 17 e 18, nós vamos observar João nos dando mais uma forma de mostrar como o nosso amor pode ser apenas um discurso e não uma prática. Quando algum de nós contemplar um irmão que está passando uma necessidade legítima e que nós poderíamos suprir de alguma forma, e nós fecharmos o nosso coração no sentido de ajudar esse irmão na sua necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós transferimos para Deus algumas coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, se encontrar um irmão que está passando uma necessidade de alimento, a gente pode ter uma desculpa muito cristã para não ajudá-lo, dizendo: olha, eu vou orar por você, Deus vai suprir a sua necessidade. Não, não é assim. O que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, na maior parte das vezes, vai ser feito através da minha e da sua vida. Então, a partir do momento que nós vemos a Bíblia chamar a igreja, nós, de corpo de Cristo, ele está dizendo que nós somos a continuidade daquele trabalho ministerial tão maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Da mesma forma que Jesus se importava com o necessitado, atendia as pessoas que sofriam, ajudava quem carecia de ajuda, a igreja que ele constituiu deve fazer da mesma forma. Então, quando você ama, Jesus está amando através de você. Quando você estende a mão, Jesus está estendendo a mão através de você. Quando você supre uma necessidade, Jesus Cristo está suprindo a necessidade daquela pessoa através de você. Nós precisamos individualmente e coletivamente encontrar maneiras de aliviar o sofrimento do mundo pelo nosso trabalho cristão. É por isso que nós temos, por exemplo, na igreja, assistência social. É por isso que eventualmente a gente faz alguma campanha de arrecadação, campanha de agasalho. Sempre a igreja precisa encontrar maneiras de fazer com que a comunidade onde ela está inserida sofra menos através da ação dela. Então nós precisamos, irmãos, assumir uma postura bastante missional na nossa vida, de não sermos meros espectadores de culto religioso, mas realmente entendemos que nós temos uma missão no mundo e que Deus quer glorificar o nome dele na nossa vida quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa por aquele que necessita. Se Jesus precisasse contar com um de nós aqui nessa noite, com quem ele poderia contar? Ele poderia contar com você? Então veja como está escrito aqui. Se nós fecharmos o coração para o próximo, João está falando que a gente não ama Deus. Irmãos, a única maneira de nós comprovarmos que amamos a Deus realmente é quando nós amamos a Deus na vida do nosso próximo. Então não adianta você falar que ama a Deus que você não vê, se você não é capaz de amar o seu próximo que está do teu lado sofrendo e precisando da sua ajuda. Então todos os dias, irmãos, Deus vai colocar na nossa vida, no nosso caminho, pessoas para serem amadas por nós. Hoje, com certeza, você teve a oportunidade de dar um abraço, de dar um sorriso, de falar uma palavra, de estender a mão. Não perca essa oportunidade. Irmãos, alguns milagres acontecem de modo sobrenatural quando oramos, mas a maior parte deles acontece quando você abraça, quando você sorri, quando você encoraja, quando você acredita, quando você coloca o amor que está no seu coração à disposição do reino de Deus. E eu reforço a pergunta: Deus pode amar o mundo através de você? Deus pode amar as pessoas através da sua vida? O maior termômetro de espiritualidade nosso é o quanto nós estamos amando o nosso semelhante e nos ocupando, seja orando, seja agindo pelo bem-estar dele.
versículo de número 19 até o 21. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Irmãos, quando nós andamos na caridade, no amor, nós estamos andando no caminho que Deus propôs para a gente. O maior mandamento da igreja é amar. É realmente amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso por nós mesmos. E nós vamos nos confrontar ao longo da nossa jornada cristã exatamente essa situação aqui. Nenhum de nós aqui é perfeito. Você, por certo, cometeu erros hoje, cometeu erros nessa semana. A todo momento nós vamos incorrer em falhas, porque nós estamos no aprendizado com Jesus. Então, erros vão acontecer, falhas vão acontecer. Só que nós precisamos ter uma postura otimista diante dos nossos erros. Existem duas maneiras de você lidar com o erro cometido por você. A primeira, entrando no caminho da autocrítica e da autodestruição. Você erra, você duvida que Deus ama você, e você começa a se martirizar com remorso, com culpa e com 1 milhão de sentimentos perniciosos diferentes. Você começa a sentir a pior pessoa do mundo, e ao invés de você convergir isso para arrependimento, para uma mudança, você permite que esse sentimento negativo paralise você. Você não pode fazer isso, de forma alguma. Deus ama você quando você acerta e ama você quando você erra também. Deus ama você o tempo todo. Deus não ama os erros que nós cometemos, mas Ele sabe que a gente vai errar. E Ele é amoroso para nos encorajar quando nós erramos, para a gente acertar e estar de pé na presença dEle. E existe a outra maneira de nós lidarmos com os erros. Primeiro, assimilando que Deus nos ama da maneira que nós somos. Você consegue imaginar nesse momento o maior defeito que você tem? Trazer à sua mente o maior defeito. Traga, faça isso. O maior problema que você tem. Agora eu quero que você consiga, pela graça de Deus, sentir-se amado por Deus, apesar de ter isso em você. Entender que Deus ama você desse jeito. Deus não ama você no futuro, o que você vai ser. Deus ama você agora. E Ele não ama você agora por sua causa. Ele ama você agora por causa de Jesus Cristo, que morre por você. Então, desde então, nós estamos sendo amados por Deus e aperfeiçoados por Ele. Nessa experiência de errar, sentir-se amado e por ser amado, se encorajar a viver melhor, nós vamos nos confrontar com essa situação aqui. Sabemos que somos amados, mas a nossa consciência nos condena, o nosso coração nos condena. João aqui quer nos ensinar uma coisa. De fato, Deus deixou a consciência em cada um de nós aqui. Alguém aqui já sentiu peso na consciência? Já? Quem já sentiu? Todos nós. A consciência é como uma lei que nos leva a tomarmos decisões virtuosas, decisões certas. Só que a nossa consciência, muitas vezes, ela não está alinhada com a revelação de Deus. Muitas vezes a gente ainda se sente culpado por erros que nós já nos arrependemos, por erros que já foram perdoados pelo Senhor. Nessa situação, nós temos que ter uma convicção: Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior que a nossa consciência. Deus é maior que todas essas coisas. Cada pecado que você se arrependeu, que você entendeu que não glorificou a Deus e que você reverteu buscando uma nova postura, já foi perdoado. Ninguém tem direito de pegar isso no mar do esquecimento e trazer de volta para a sua vida. E se você mesmo, a sua consciência, pescar esse pecado do passado, Deus é maior que o seu coração. Ao invés de você ouvir a sua consciência que vai te levar para a autocrítica, escute Deus, que vai te levar para o arrependimento, para uma mudança de vida verdadeira e duradoura. Então esse é o nosso sentimento. A consciência vai tentar o tempo todo culpar a gente por algo, mas Deus é maior do que ela. E apesar de ainda não estarmos prontos, sermos obras inacabadas, Deus nos ama como nós somos hoje. Aleluia. Não espere ser amado por Deus quando você se tornar, apenas quando você se tornar o que você sempre quis ser. Porque esse crente que você projeta ser, você nunca vai chegar lá. Não nessa vida.
Então você não pode postergar para o futuro um relacionamento com Deus baseado no amor. Não. Deixe Deus chamar hoje. A única coisa que pode livrar você do pecado é você sentir o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus apesar da sua imperfeição. O amor de Deus apesar do seu pecado. Você só deixa de amar o pecado quando você se apaixona por Deus. E como que você se apaixona por Deus? Sabendo que Ele amou você primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, talvez você hoje esteja enfrentando a culpa, enfrentando uma consciência que te atordoa com lembranças do passado, com tantas coisas. Siga o caminho cristão de entender que você precisa se arrepender e ser importante. Senhor, errei mesmo. Reconheço o meu erro. Se mentiu, se chama de mentiroso. Se falou demais, se chama de fofoqueiro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Senhor, eu sou mentiroso, foi mentira. Sou fofoqueiro, falei demais, sou um caluniador. Mas apesar disso, o que Jesus Cristo fez na cruz foi suficiente para me perdoar. Eu não aceito isso na minha vida. Então, por causa do amor que o Senhor sente por mim, eu vou caminhar melhor a partir de agora. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se o nosso coração não nos condena, aí é outra situação. Você entendeu que é amado, você entendeu que é perdoado, você entendeu que Deus chama apesar de você ser quem você é. O seu coração ele é aplacado, ele para de condenar você. Vai acontecer o que está escrito aqui. Então você tem coragem na presença de Deus. Quando a consciência está falando mais alto que a revelação, você tem medo de Deus. Você não ora, você não busca Deus de vergonha. Mas eu quero falar uma coisa: a sua consciência pode errar, Deus não erra. Se Ele diz que te perdoou, está perdoado. Se Ele diz que não há condenação, não há condenação mesmo. Então, deixando o coração quietinho para que Deus fale com você, você vai ter coragem de estar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui agora, meus irmãos, versículo 22 e 24, para a gente terminar, porque minha voz está dando sinais de que ela vai terminar de agora. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E quem manda isso? Que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Aleluia. Irmãos, Deus responde orações. Deus responde orações. Deus responde. Uma das coisas mais belas da nossa fé é que nós falamos com um Deus que existe, com um Deus que está vivo, com um Deus que nos ouve lá onde Ele está, e com um Deus que de lá nos manda a resposta das nossas orações. Então recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Isso é uma promessa de que qualquer oração vai ser respondida? Não. Isso aqui é uma reflexão que João faz de que os cristãos que estão andando no amor vão fazer orações legítimas, pedidos legítimos, pedidos que glorificam a Deus, não pedidos egoístas ou caprichosos. E a partir do momento que nós temos essa postura de pedir o que glorifica a Deus, é essa oração que Deus responde. É essa oração que Deus responde. Nós não podemos fazer da oração um mercado. Eu vou lá, vejo o que eu quero e peço lá para o atendente. Me dá. Talvez você não receba. A oração é você estar envolvido com Deus nos negócios dele. Quando você ora, talvez pedindo um carrossel, talvez Deus não te dê. Mas se você orar pedindo para uma pessoa ser abençoada pela graça dele, essa oração glorifica a Deus. Deus vai atender. Aleluia. Ainda que você não veja, não perceba, mas Deus já está fazendo algo através da sua oração. Aleluia. As orações mudam as coisas, porque elas são respondidas pelo Deus que nunca muda. E Ele prometeu responder às nossas orações. Você pode orar com confiança. E nós vamos receber por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos, fazemos o que agrada a Ele. Irmãos, a partir do momento que o Evangelho entrou na nossa vida, duas coisas vão acontecer conosco. A primeira, nós vamos ter prazer na lei de Deus. Aleluia. A resistência que nós tínhamos antes da conversão com as coisas de Deus foi embora. Agora nós sentimos prazer em obedecer a Deus.
prazer em fazer a sua vontade, prazer em entender os caminhos dele para a nossa vida. E nos esforçamos para fazer o que lhe agrada, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Esse é o nosso, aleluia, essa é a nossa motivação. É o que nos trouxe aqui nessa noite. Nós queremos agradar o Senhor, não para ser salvos, mas porque já somos salvos. Não porque estamos querendo ganhar com Deus, mas porque Ele já deu tudo para a gente através de Jesus Cristo, seu Filho. Então agora nós queremos viver para agradar o Senhor. E o que Ele manda? O que Deus pede para a gente não é pesado, não está escrito aqui. Que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Primeiro pedido de Deus, Deus quer de nós isso, que creiamos em Jesus. Aqui são duas coisas. Primeiro, a fé para a salvação. Reconhecer que só existe um Salvador, só um caminho, só uma porta: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ter essa confiança. Você pode talvez estar aqui nessa noite, você crê em Jesus, mas crê em Maria também. Você crê em Jesus, mas ainda crê no Patim Pacis. Você crê em Jesus, mas ainda crê no trevo de 4 folhas. Você crê em Jesus, mas ainda não passa de uma escada. Não, nada disso. A nossa fé está somente no Senhor Jesus Cristo. Não podemos lançar outro fundamento além do que já foi colocado. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e não há nem no céu, nem debaixo do céu outro nome pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. Então, se alguém perguntar, você crê em quê? Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Salvador. Mas aqui também é crer que esse Salvador vai nos sustentar na jornada da vida. Irmãos, reforçando o que eu preguei domingo, a gente tem vivido dias de incredulidade na igreja. Dia de irmãos que estão tristes, estão abatidos, porque já não confiam mais que Jesus Cristo está no controle de suas vidas. Enganados por um falso evangelho, enganados por falsas promessas de pregadores inescrupulosos, que só querem dinheiro, só querem fama, só querem aplausos. Pensam que a vida vai ser um mar de rosas e acabam se abatendo quando as lutas chegam, e chegam mesmo, e chegam quando você menos espera. Mas nós precisamos crer que, apesar do mundo ao nosso redor parecer estar desabando, nós temos um Deus nos segurando, aleluia, nos sustentando. Então eu quero que você que está aqui hoje, tão incrédulo, tão tristinho, seja confortado pela palavra que te manda confiar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele prometeu cuidar de você. Ele prometeu cuidar de nós. Aleluia. Se tem uma certeza que a gente não pode perder, meus irmãos, é que Deus vela pela nossa vida e vela pela sua palavra. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor. Aleluia. Só no seu coração nessa noite. Qualquer resquício de incredulidade, joga fora nessa noite. Qualquer resquício de dúvida, renuncia em nome de Jesus. Pega a situação mais difícil da sua vida, essa que você já entregou os pontos, e diante do teu Deus fale: Senhor, eu reconheço que eu entreguei os pontos nessa área aqui, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar qualquer circunstância. Aleluia. E o Senhor pode fazer o que eu não sou capaz de fazer. Louvado seja Deus. Tem áreas, irmãos, que a gente fala, nem Deus resolve mais. Para com isso. Para com isso. A palavra diz que não haverá impossíveis ao Senhor. Aleluia. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode. Então vamos confiar tudo nas mãos dEle. Ele é poderoso para nos ajudar e nos dar vida. Também a Bíblia manda que nos amemos uns aos outros. Irmãos, esse é o pedido mais fácil de se fazer e o mais difícil de se obedecer. Então a Bíblia, ela é simples por um lado, mas a simplicidade da Bíblia exige de nós um posicionamento muito firme. E amar uns aos outros é um desafio tremendo, porque nós vamos ter que aprender a conviver com as fraquezas do irmão, e temos que torcer para que o irmão saiba conviver com as nossas fraquezas também. Irmãos, eu tenho tido uma preocupação muito grande, avaliando um pouco o movimento evangélico nesses últimos anos. Como que nós estamos distantes uns dos outros. Isso de uma forma generalizada. Irmãos, a gente fez pouca visita agora, né? Antigamente os crentes visitavam mais, gostavam de estar juntos.
Hoje tão pouquinho, os irmãos não sabem mais nada do outro. Quando está sofrendo, não fica sabendo. Quando está passando alguma dificuldade, não sabe. Perdeu o emprego, às vezes demora semanas para a gente saber. E por que isso? Porque nós começamos a afrouxar a comunhão que nós tínhamos. Nos tornamos espectadores de culto. A gente vem, assiste culto e volta na graça. Mas Deus deseja que a gente crie raízes de relacionamento mais profundas. Deus deseja que a gente volte a olhar no olho do nosso irmão e tenha amizade com ele, tenha compaixão dele, se importe no sofrimento dele, se alegre com a vitória dele. Aleluia! Precisamos resgatar isso, irmãos. Precisamos. Pastor, eu já fui assim, mas eu sofri muito. Está na Bíblia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para de sofrer. Não existe amor e relacionamentos profundos sem sofrimento. Alguém aqui já se decepcionou com um grande amigo? Já passou por essa experiência? Eu já. E sabe o que aconteceu? A amizade ficou mais forte. Mais sofrido. Não cria expectativas enormes com o ser humano nenhum. A gente não tem asinha na costa, nós somos gente. Nós falamos demais, erramos. Mas o amor que Deus colocou em nós tem que ser mais forte que as imperfeições que nos separam, para que a gente possa ter uma comunhão profunda uns com os outros. Aleluia. É por isso que eu desafio os irmãos, senta um lugar diferente de vez em quando. A gente se acostuma a sentar do lado do melhor amigo, sentar do lado do queridinho, mas o irmão que a gente não gosta muito, a gente senta longe dele. Por quê? É melhor você ficar perto dele, vocês terem um pego, uma briga, para resolver, do que ficar um num canto, o outro no outro, cultivando um ódio, um rancor, que além de roubar a bênção de Deus, pode levar você para o inferno. Então é melhor romper, tem que falar as verdades, fala, põe para fora, vomita essa dor, essa mágoa, mas resolve. Por que resolver? Para que a gente possa ter realmente uma vida de transparência, de honestidade, sem amargura no coração, com a certeza que o amor de Deus está em nós e nós somos capazes de ser sinceros uns com os outros. É o que nós precisamos buscar, meus irmãos. É difícil, parece uma utopia, mas se nós confiarmos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, a gente vai ser capaz de amar um ao outro, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na nossa vida. Aleluia. Quando nós fazemos isso, cumpre-se a palavra da nossa glória. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Quem quer andar pertinho de Deus aqui, glorifica o nome do Senhor. Obedeça os mandamentos, crê em Jesus, ame o seu semelhante. E o que acontece quando nós estamos unidos com Deus, e por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. O que nos dá a força necessária para viver a altura da vida cristã para a qual nós somos chamados? A presença do Espírito Santo no nosso coração. Para algumas pessoas o Espírito Santo só serve para pular e sapatear. Irmãos, reduzir muito o trabalho glorioso do Espírito Santo. A principal finalidade dele da nossa vida é nos levar à santificação, é produzir o fruto do Espírito em nós, é fazer com que a gente seja capaz de amar quem não merece ser amado, perdoar quem não merece ser perdoado, socorrer quem não merece ser socorrido, porque numa análise última nenhum de nós merece nada, porque somos pecadores, mas como Deus tem sido gracioso conosco, nós podemos ser graciosos com os nossos semelhantes e assim glorificarmos ao Senhor. E quem produz isso em nós? O Espírito Santo que mora dentro da gente. O Espírito Santo mora dentro de você, meu irmão. Mora dentro de você, meu irmão. Se você confiar nele, você vai liberar esse perdão nessa noite. Se você confiar nele, você vai vencer essa dissensão nessa noite. Se você confiar nele, você vai conseguir além da sua possibilidade e viver um cristianismo autêntico e que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quantos querem viver no poder do Espírito Santo? Adore o nome do Senhor nessa noite. Então entenda, antes de qualquer manifestação exterior, a obra que Ele quer fazer em nós é aqui dentro, levando o nosso coração a uma perfeita obediência ao nosso Deus, o Pai e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus.